E aí, salve senhores, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que decidiu fazer da prática do NoFap um estilo de vida. Fazer disso algo transformador para a sua vida, e eu acredito que tem sido extremamente prazeroso o percurso. Uma coisa que eu sempre falo para todos os praticantes de NoFap: aproveite o caminho, aproveite o percurso. Eu sei que vocês colocam datas, colocam limites, colocam desafios, mas faça desse grande desafio, durante todo o percurso, algo extremamente prazeroso. Essa é a habilidade de praticar NoFap. Senhores, hoje é dia 29 de setembro de 2025. Isso significa que praticamente já chegamos quase no final. Amanhã é o último dia do desafio NoFap September, mas obviamente eu sei que vocês já são praticantes de NoFap há muito e muito tempo atrás. Mas algumas pessoas também colocaram isso como um desafio: ficar setembro inteiro sem assistir pornografia e sem se masturbar. Afinal, o termo NoFap surgiu justamente assim, onde um grupo de jovens decidiram ficar o período de setembro inteiro sem assistir pornografia e sem se masturbar. Obviamente, quando eles descobriram os milagrosos benefícios que vai desde uma energia mental, uma força física, uma melhora cognitiva, zero cansaço físico e mental, simplesmente decidiram fazer disso um estilo de vida, que é ficar mais do que apenas 30 dias sem assistir pornografia e sem se masturbar, mas fazer disso um estilo de vida para o resto da vida. Eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você chegou até o final. Coloca aqui embaixo: eu consegui, e eu vou saber que você conseguiu completar esse desafio. Obviamente ele termina amanhã, mas há um grande poder na sua mentalidade e na sua palavra. Se você chegou até agora, até o dia 29, já comenta aí embaixo: eu consegui, e eu vou saber que você conseguiu completar esse desafio. E você que já está há mais dias praticando NoFap, comente aqui embaixo há quantos dias você está, e o mais importante do seu relato, comente os benefícios, o que a prática transformou na sua vida. Coloque na lata. Se você está praticando NoFap, mas percebeu que não teve nenhuma mudança, coloque aí embaixo também. Mas se você obteve benefícios, deixa aqui embaixo registrados. Senhores, está aqui o meu exame de testosterona. Fui buscar hoje esse resultado do exame de testosterona, lembrando que eu moro no interior de São Paulo, então a minha cidade aqui é tudo muito à moda antiga ainda sai no papelzinho, sai impresso. Provavelmente na cidade de vocês aí deve ter algum aplicativo onde vocês acessam o resultado através de login e senha, mas aqui a gente ainda é à moda antiga, é tudo impresso. Existem alguns contextos dentro desse exame de testosterona que eu vou mostrar para vocês já o resultado que deu. Qual que foi a grande situação? Eu fiz esse exame aqui na sexta-feira. Sexta-feira eu fiz esse exame, se não me falha, sexta-feira era dia 26. Eu fiz esse exame de testosterona e o que acontece? Eu estou um pouco gripado. Depois que eu comecei a praticar NoFap, geralmente eu fico gripado uma vez no ano só, e tem ano que eu passo o ano inteiro livre sem ficar gripado. A diferença para um praticante de NoFap ficar gripado é que a sua recuperação ela é muito mais rápida, justamente por conta do seu sistema imunológico, por conta da retenção seminal. Então o teu sêmen te dá mais força física, te dá uma restauração muito mais fácil, ela te dá uma imunidade muito maior. Mas obviamente, dependendo do estado gripal e de vírus que tiver na cidade, obviamente você está sujeito a pegar. E geralmente eu fico gripado uma vez no ano. E a gripe automaticamente ela baixa um pouco a sua imunidade, ela te deixa no estado de inflamação. Tanto que na sexta-feira eu gravei um vídeo, eu subi o vídeo e depois acabei apagando, obviamente. Eu tenho algo chamado perfeccionismo. Perfeccionismo é uma merda, eu confesso pra vocês, é algo extremamente ruim. Tem pessoas que gostam de ser perfeccionista, eu detesto ser. Por quê? Gravei o vídeo na sexta-feira, meu olho estava um pouco avermelhado, eu estava um pouco cabisbaixo, justamente por conta da gripe, estava iniciando. E aí eu olhei o vídeo, analisei bem, falei, não gostei do vídeo, simplesmente apaguei o vídeo depois de 1 hora já publicado. Aí até teve umas 2 ou 3 pessoas que perguntou por que excluiu o vídeo. Simplesmente por conta do perfeccionismo. Mas aí eu fiz o exame então na sexta-feira de testosterona, justamente por conta que hoje, segunda-feira, eu queria mostrar o resultado para vocês da minha testosterona praticando NoFap por 5 anos, ou melhor dizendo, mais de 5 anos. Já são 1.800 e provavelmente 1.850 e lá vai alguma cacetada, tá? Então, senhores, aqui está o resultado. Então eu gostaria que vocês analisassem esse contexto, que é um contexto de uma gripe, imunidade um pouco mais baixa,
Mas eu quero mostrar para vocês então qual foi o resultado. Sem mais delongas, exame de testosterona realizado no dia 26 de setembro de 2025 e foi emitido na data de hoje, ou melhor dizendo, foi emitido na data dia 27/9, eu fui buscar hoje. Resultado da testosterona. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui está meu nome, Patrick Crispim Emílio, minha data de nascimento e tudo mais. E aqui está o resultado. Provavelmente eu não sei se vai estar invertido para vocês, mas aqui ó, testosterona total. E aqui está o resultado, 997 de testosterona. Deixa eu dar um cliquezinho aqui para ele focar aqui. Aqui ó. Acho que deu para vocês verem, né? 997 de testosterona. Então, senhores, 5 anos praticando NoFap, 997 de testosterona. Levando em consideração o estado de gripe, então, automaticamente baixou um pouquinho. Provavelmente isso aqui num dia normal, tá? Em que o corpo já está recuperado de uma gripe, isso aqui provavelmente vai dar 1.000 e pouquinho. Talvez 1.100 mais ou menos, tá? Mas esse então é o resultado do meu exame de testosterona. Obviamente eu fico extremamente feliz porque eu vou contar para vocês isso. Para quem não conhece a minha história, eu comecei a praticar NoFap no ano de 2020 e eu comecei a praticar no meio da pandemia. E justamente o fato de eu querer praticar NoFap foi que eu estava com a minha imunidade extremamente baixa. Eu vivia extremamente cansado, pesando 67 quilos, eu tenho 1,80 m, pesava 67 quilos. Então eu estava extremamente cansado, sem energia, sem força física, sem nada. E aí eu lembro que, justamente por estar cansado, névoa mental, muitas vezes tontura, e eu decidi fazer um check-up. E nesse check-up eu fiz um exame de testosterona. E quando eu fiz o exame de testosterona em 2020, havia dado 280 de testosterona. Você imagina, a 2020... eu já estava na faixa dos 20 e poucos anos de idade. Era para eu estar no ápice da minha vida, mas justamente por conta da pornografia e da masturbação, eu estava extremamente inflamado, cansado e sem energia nenhuma, com 280 de testosterona. E aí, simplesmente, 5 anos depois, 997 de testosterona. E aí eu vou explicar para vocês, eu não tomo nenhum tipo de anabolizante. Obviamente, se eu tomasse anabolizante também, minha testosterona estaria 2.000 para cima. Então isso aqui é a testosterona de alguém extremamente natural. Alguém que tem uma rotina de alimentação, alguém que tem uma rotina de atividades físicas, alguém que tem uma rotina de hackers biológicos. Inclusive eu já citei várias vezes para vocês a questão de eu tomar sol todos os dias por no mínimo 30 minutos. Então o sol da meio-dia agora são exatamente 11 horas e 11 minutos da manhã. Daqui a pouco, terminando esse vídeo, eu já vou para o sol e fico 30, 40, até mesmo 1 hora debaixo do sol do meio-dia, sem roupa nenhuma. Tomo sol até mesmo no testículo, inclusive essa até uma perereca pulando ali. Inclusive, é até um conselho para vocês, tomem sol diariamente, isso vai aumentar a testosterona de vocês drasticamente. Coma bastante carne vermelha, coma bastante carne, isso vai aumentar a testosterona de vocês drasticamente. Coma bastante gordura animal, esqueça o mito do colesterol, pelo amor de Deus, isso foi algo que foi implantado na mente de vocês. Coma bastante carne com gordura, isso vai aumentar a testosterona de vocês drasticamente. Hidratação, enfim, existem vários contextos que fazem com que a sua testosterona simplesmente se eleve. Então, senhores, lembrando que a faixa etária da média da população brasileira, não só brasileira, mas a nível mundial, a testosterona varia de 280 a, no máximo, 400 de testosterona. Então, por exemplo, se você fizer um exame de testosterona e der 400 e você levar para o teu médico, ó, seja um médico particular ou até mesmo um médico do setor público, ele vai dizer que está ok a sua testosterona. 400 de testosterona, eles vão dizer que está ok. E eu digo para você, 400 de testosterona, você está à beira do perigo. Quando se fala de testosterona, tem muita gente que às vezes confunde, achando que é só o hormônio sexual ou o hormônio da força física. E não, testosterona está relacionado com o seu sistema cardíaco. Cerca de mais ou menos 70% da sua testosterona é utilizada pelo seu coração, que bombeia a testosterona para o teu corpo inteiro. O teu coração, para funcionar, precisa de testosterona. A pornografia e a masturbação, ela despenca a sua testosterona drasticamente. Ela simplesmente derruba. A maior vilã da sua testosterona é a pornografia
é a masturbação, é a ejaculação constante. E aí vai entrar depois a questão da alimentação, a questão dos seus hábitos que você tem, a questão dos hackers biológicos, se você usa ou não. Inclusive, eu ensino biohackers, em todos os meus livros eu sempre vou citar alguma questão dos biohackers, que é para você aumentar drasticamente a sua energia sexual, automaticamente você também aumenta a sua testosterona. Então uma questão importante para vocês, eu até anotei aqui como era a minha vida antes de praticar NoFap e antes da minha testosterona aumentar. Era uma vida de cansaço constante, sem motivação, refém da pornografia e testosterona baixa. Isso basicamente descreve 98% da população brasileira. Por isso que somos os 2%, aqueles que de fato decidiram mudar a vida, ter a vida transformada. E falar para vocês, não tem coisa melhor do que depois de praticar NoFap você sentir a sua autoestima muito mais elevada, seu sistema cognitivo muito mais elevado, a sua força física, a sua imunidade mais elevada, o brilho nos teus olhos, o brilho no seu rosto, zero espinha no rosto, a facilidade de falar em público, o magnetismo pessoal, a desinibição, não tem coisa melhor do que isso. E tudo isso advém da prática do NoFap. Os benefícios da testosterona, eu quero comentar para vocês 5 benefícios. Primeiro, energia física explosiva. Segundo, confiança social e sexual elevada. Terceiro, produtividade e foco mental ampliados. Quarto, massa muscular e recuperação acelerada. Então eu pego bastante peso quando eu estou fazendo musculação. Os meus treinos eles são bastante intensos, bastante força física e simplesmente no outro dia o teu corpo já está recuperado novamente para pegar bastante carga. A clareza mental extremamente gigantesca, a força física, a força sexual totalmente elevado. Quinto benefício, libido equilibrada e vitalidade constante. Você se sente uma pessoa altamente atraente e sexual. Pessoas que têm o perfil comportamental de magnetismo pessoal, de intelectualidade, de persuasão, de desinibição em falar em público são pessoas altamente sexuais. Isso significa que têm níveis elevados de testosterona. 5 sintomas de baixa na testosterona, e aqui vem um alerta para você que está assistindo esse vídeo. 5 sintomas de baixa na testosterona. Primeiro, cansaço crônico e falta de energia. Então, se você vive cansado, com fadiga, com falta de energia, sinais grandiosos de que você está com a sua testosterona baixa. Segundo, falta de desejo sexual, perda da libido. É um dos principais também fatores. Terceiro, depressão e baixa motivação. Então, hoje a gente está numa crise de pessoas sendo diagnosticadas com ansiedade crônica e depressão, testosterona baixa, pornografia e masturbação está drenando a sua testosterona. Quarto sintoma de testosterona baixa, perda de massa muscular. Lembrando que eu pesava 67 quilos, hoje peso 86 quilos de puro músculo, praticando NoFap, aumentando os níveis de testosterona. Quinto sintoma de testosterona baixa, falta de confiança e insegurança. Tá se sentindo inseguro, tá com medo, tá com receio, medo do futuro, medo do amanhã, medo dos problemas, testosterona baixa. Lembrando que você, homem, foi criado para ser viril, para você ser bruto, confrontante, territorialista. Então, se você está vivendo uma vida medíocre, medrosa, tem grandes sinais de você estar com a sua testosterona baixa. E aqui entra uma grande questão. Enquanto milhares de homens estão assim, 98% da população, 2% estão elevando os níveis de testosterona e tendo a vida completamente transformada. Senhores, eu quero apresentar para vocês aqui, obviamente teve até mesmo um ganhador. Eu fiz uma publicação, se não me falha a memória, foi no sábado ou foi no domingo, onde eu fiz uma publicação falando que eu ia fazer o exame de testosterona e eu iria presentear quem acertasse o resultado da minha testosterona. Teve gente aí que chutou 100, teve gente que chutou, teve uma até que brincou aí 10 mil. Eu falei, cara, se bater 10 mil de testosterona é um milagre, até mesmo acredito que seja prejudicial. Mas então quem chegou mais próximo foi Bruno Silva, tracinho EY3PX. Ele chutou aqui que a minha testosterona estaria 990, então por 7 ele quase acertou. Bruno Silva, traço EY3PX. Eu vou pedir para que você entre lá no nosso Instagram. Obviamente, lembrando para vocês, eu não tenho mais o aplicativo do Instagram, mas eu tenho uma pessoa responsável que fica lá até mesmo para captar pessoas
para mandar para o YouTube, pessoas também que estão interessadas nos e-books, pessoas que estão interessadas em mentorias, até mesmo porque tem 30 mil seguidores lá, eu não tenho mais o Instagram instalado, então eu queria que você mandasse lá na DM, lá no direct, Bruno Silva, EY3PX, mande lá o seu WhatsApp, tá? Que a gente vai entrar em contato com você e vai mandar aí esse livro que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Senhores, lembrando que para você aumentar a sua testosterona envolve alguns fatores, que vai desde a sua alimentação, a prática da retenção seminal, como canalizar essa energia para o teu sêmen circular, para o teu corpo, hackers, para que você aumente a sua testosterona. E foi para isso que eu criei um livro chamado Testo No Fap. Esse livro aqui, ó, até a capa dele é extremamente interessante, não sei se vai dar para vocês verem, mas é aqui, ó. Testo No Fap. O livro se chama O Efeito Testo No Fap. Aí aqui embaixo está escrito aumentando a testosterona e reinando. Então aqui está o Crispim totalmente sem testosterona. Olha lá, ó, extremamente cansado, sem virilidade nenhuma. E aqui do outro lado está o Crispim com a testosterona elevada, beirando a 1000 de testosterona, segundo esse exame que eu apresentei para vocês aqui hoje. Então, senhores, nesse livro aqui eu simplesmente vou explicar para vocês como vocês aumentarem a testosterona. Então não é qualquer pessoa que está falando aqui para vocês. Para eu escrever esse livro, eu simplesmente precisei sentir os resultados no meu corpo. Então é alguém que está com 997 de testosterona gripado, tá? Inclusive, daqui uns 5 dias mais ou menos, quando eu estiver em perfeito estado, eu vou fazer outro exame de testosterona e eu trago para vocês novamente, tá? Inclusive, comenta aqui embaixo o que você acha. 997 testosterona, acha que tá baixo, acha que tá alto, mediano? Ou Crispim, por 5 anos eu esperava que tivesse mais, ou não? Crispim, está ideal? Seu comentário é importante aqui embaixo. Então, nesse livro aqui, O Efeito Testo No Fap, eu vou ensinar como você aumentar a sua testosterona e reinar. Quando eu falo reinar, é reinar sobre a sua mente, sobre as suas atitudes, sobre as suas emoções, sobre todos os seus resultados, tá? Então, no livro, praticamente, eu vou falar o que é o Testo No Fap, que é aumentar a testosterona através da prática do NoFap. Vou falar sobre o inimigo silencioso, que é a pornografia e a masturbação, que é a queda hormonal, tá? Capítulo 13, eu vou falar sobre a ciência por trás da retenção seminal e os seus efeitos hormonais. Capítulo 4, eu vou falar sobre a testosterona, que é o hormônio do rei. Então, nas antigas civilizações, eles davam uma extrema importância para a testosterona. E testosterona significava que você teria um reinado. Por quê? Porque quem tem a testosterona alta simplesmente reina e governa. Governa sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, sobre outras pessoas, sobre as suas habilidades, tá? Talvez você tenha muitas habilidades, mas elas estão enterradas porque sua testosterona está baixa. Então, você fica uma pessoa com baixa autoestima, com insegurança. Então, eu vou falar sobre a testosterona, o hormônio do rei. Então, uma frase que eu até coloquei, interessante, que eu queria compartilhar com vocês. Um homem sem testosterona é como um leão sem juba. Ele ainda existe, mas já não é mais rei. Sabe aqueles leões que estão velhos, a juba já começa a cair? Não deixa de ser um leão, mas ele já não é mais o rei da selva. O outro já assumiu o lugar dele, com muito mais testosterona, virilidade, territorialismo. No capítulo 6, eu vou falar sobre a dieta do macho alfa. Como comer para ter a testosterona máxima. Então eu vou explicar tudo sobre alimentação, sobre tudo que você deve comer. Vou explicar de forma detalhada o que cada alimento faz no teu corpo, na sua biologia, na sua fisiologia, que resulta em um nível elevado de testosterona. Capítulo 7, eu vou falar sobre as rotinas desse macho alfa, que são estímulos físicos e ambientais que disparam os seus níveis de testosterona. Exatamente. O seu ambiente influencia na sua testosterona e aqui eu vou explicar exatamente isso. O capítulo 8, eu vou falar sobre as rotinas do macho alfa, estímulos físicos e ambientais, já falei. Aí no outro capítulo 9 eu vou falar sobre alimentos que forjam a testosterona, a dieta do guerreiro ancestral. Capítulo 10 eu vou falar sobre o treino que explode a testosterona, o forjamento do corpo masculino. Capítulo 11 eu vou falar sobre o poder do sol e do aterramento. O aterramento é o que eu estou fazendo aqui, ó, chamado de ground, uma prática milenária e ancestral, que faz com que o teu corpo descarregue todos os íons positivos
que vem através da tecnologia, tela azul, teu celular, aparelho micro-ondas, televisão, computador, a luz da sua casa, tudo isso emite íons positivos. E quando você se conecta na Terra, você descarrega essa eletricidade ruim do teu corpo e se recarrega com íons negativos, que são os íons encontrados na natureza, na cachoeira, na praia, no chão, na terra. E sempre quando você se conecta à natureza, perceba que você fica mais desinflamado e muito mais conectado, tá? Capítulo 12 eu vou falar sobre hacks diários para aumentar a sua testosterona, que é o arsenal do guerreiro moderno. Capítulo 13, a prisão invisível, como as redes sociais e o celular destroem a sua testosterona. Aí vocês vão entender o porquê que eu saí do Facebook, o porquê que eu saí do Instagram e o porquê que eu utilizo muito pouco meu celular. Geralmente eu utilizo só para gravar conteúdos para vocês e automaticamente administrar as minhas outras empresas, que são as minhas outras fontes de renda. Mas simplesmente eu evito pegar no celular o máximo possível porque elas derrubam a sua testosterona e aqui eu explico o porquê. Capítulo 14, o inimigo invisível, o cortisol alto, a testosterona baixa. Existem dois hormônios que guerreiam entre si dentro de você, cortisol e testosterona. Cortisol é o hormônio do estresse. Geralmente quando você acorda vai dar um pico de cortisol, depois ele tem que abaixar e a testosterona sua tem que aumentar. Se a testosterona sua aumentou, o cortisol automaticamente abaixa, estresse. Virilidade, estresse. Abaixa o cortisol, sobe testosterona. Testosterona começou a baixar, o estresse começou a subir, o cortisol fica alto. Seu corpo fica altamente inflamatório. Então você precisa aumentar a sua testosterona, baixar o seu cortisol. E eu vou explicar aqui como que funciona no teu corpo e como você hackear isso e fazer com que a sua testosterona sempre fique lá no alto. Deixa eu ver aqui mais. Acabei passando aqui e tal. Beleza. Capítulo 15, a fórmula TestoNoFap, o seu sistema diário para reinar. Capítulo 16, o inimigo invisível, parasitas, o sabotador da testosterona. Provavelmente, vocês que já são mais antigos aqui, vocês já viram um vídeo meu onde eu falo sobre os parasitas. Onde eu falo, provavelmente a lua está fazendo você recair no NoFap. Aí teve muita gente falando, Crispim, isso aí é um papo místico e tudo mais. Não, existe no teu corpo micro-organismos vivos que são chamados de parasita. Dentro deles eu coloco lombriga, eu coloco verme, mofo, fungo, cândida albicans, todos esses são parasitas que estão dentro de você e eles sugam a sua energia, eles drenam todos os seus minerais, vitaminas e nutrientes e eles fazem com que você recaia na pornografia. Parasitas no teu corpo, testosterona baixa. Parasitas no teu corpo, queda na prática do NoFap. E aqui eu ensino como você vencê-los, não só desparasitando, mas blindando o teu corpo e simplesmente protegendo a sua fortaleza para que eles não te ataquem. 17º capítulo, eu vou falar sobre o colapso invisível, frequências, sons. Eu vou falar sobre como as frequências dos ambientes, sons, as músicas fazem com que a sua testosterona baixe. 5G, enfim, aqui já é um assunto que não dá para falar aqui no YouTube, só aqui mesmo para vocês terem acesso nisso. E para finalizar, uma frase que eu coloquei aqui, alguns homens nascem reis, outros se tornam, e você escolhe agora. Todos esses capítulos aqui eu coloquei dentro desse livro chamado TestoNoFap. É o lançamento, então a partir de hoje, a partir de agora, esse livro vai estar disponível para vocês acessarem ele e lerem. Lembre-se, uma pessoa que saiu de 280 de testosterona e simplesmente foi para 997 de testosterona gripado. Imagine o meu corpo 100% recuperado, o quanto essa testosterona não pode ainda mais aumentar. Tá? Então, senhores, vou deixar fixado aqui embaixo para vocês, lembrando que esse valor aqui que eu vou deixar para vocês é totalmente simbólico, mas obviamente é o valor de lançamento, baratinho para vocês, não sei até quanto tempo fica isso, depois a gente vai elevar isso para o valor normal. Beleza, senhores? 997 de testosterona, eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo se você já fez o seu exame. Se você é um praticante de NoFap, é obrigatório você fazer um exame, até mesmo para você fazer comparativos. Faz um exame agora, marca quantos dias de NoFap você está e daqui a algum tempo, 90 dias, faz outro exame, simplesmente para você comparar que com NoFap a sua testosterona simplesmente aumenta. Senhores,
Sejam bem-vindos a esse universo chamado NoFap, onde muitas pessoas são haters, onde muitas pessoas duvidam, onde muitas pessoas acham que é loucura praticar NoFap. Mas eu sou a prova viva de que a vida é simplesmente transformada. Imagina alguém com 1,80 m de altura pesando 67 quilos e simplesmente depois de praticar NoFap vai para 86 kg e 997 de testosterona. Então, se chegou até o final desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo, texto NoFap. Eu vou saber que vocês chegaram até o final desse vídeo. Texto de testosterona, NoFap de NoFap. Texto NoFap, tudo junto. Texto NoFap. E eu vou saber que vocês chegaram até o final aqui. Senhores, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!